Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Sempre que saio nas ruas, eu penso que os meios de transporte, na verdade, são uma maneira que o ser humano criou de superar obstáculos, como as grandes distâncias, as montanhas ou a água dos rios e dos mares. De todas as formas que foram criadas para superar esses obstáculos, uma das mais antigas é a ponte, que existe desde que a primeira pessoa começou a pensar em como atravessar um rio sem se molhar. E é justamente na construção das pontes que eu quero encontrar matemática agora. Hoje eu estou aqui nessa obra com o Rafael, um fera nas construções. Rafael, quando você era criança, você brincava de construção? Brincava, iniciei já a jornada já brincando de Lego. Como que uma ponte como essa, ela se sustenta? Ela é sustentada basicamente por esses 15 estais frontais e 6 da retaguarda aqui, ancorados por esse pilone aí de aproximadamente 100 metros. E por que fazer uma ponte como essa? Em primeiro lugar, custo, mais barato. Segundo, tempo mais curto para executar uma ponte dessa. E o que faz o barateamento desse custo? Nós temos aproximadamente 180 a 200 metros ali de vão livre, que se não fosse uma ponte estaiada, sustentada por esses cabos aí que são ancorados aí, teria que ter vários pilares aí no decorrer desse vão. Quando eu amarro essa corda em 2 pontos, a ação da gravidade desenha uma curva que a gente chama de catenária. Por causa do seu formato, muitas vezes a catenária é confundida com outra curva chamada parábola. Na verdade, durante muitos séculos, os matemáticos acreditavam que as duas eram a mesma coisa, mas a parábola possui propriedades diferentes da catenária. A parábola é definida como a curva formada pelos pontos equidistantes em relação a uma determinada reta, que a gente chama de diretriz, que é um determinado ponto, que a gente chama de foco. Numa estrutura parabólica formada por um material laminado, como o refletor de uma lanterna, o formato da curva faz com que qualquer feixe de luz seja refletido pelo material laminado da parabólica paralelamente ao sentido da lâmpada, aumentando a concentração dos raios luminosos e o poder de luminescência da lanterna. Isso serve tanto para as lanternas portáteis quanto para os faróis dos carros, por exemplo. Sabendo disso, e invertendo o sentido de captação, fica fácil entender por que a maioria das antenas que a gente usa no dia a dia tem formato de parábola. O receptor, posicionado estrategicamente no foco da curva, concentra todos os feixes de sinal que incidem sobre a antena. Se as parábolas têm propriedades muito interessantes, as catenárias não ficam para trás. E uma das coisas mais bacanas sobre as catenárias é que o seu formato permite que qualquer força aplicada sobre a curva seja distribuída por todos os pontos. Quer dizer, quanto mais peso é exercido sobre a estrutura, mais resistente ela fica. Por muito tempo, as pontes foram construídas apenas com blocos de pedra unidos em forma de catenária, e tudo com base no conhecimento matemático. Apenas a força do material e o peso sobre a estrutura mantém a superfície segura. Usando as curvas e suas propriedades, a gente pode construir edificações sólidas com pouco material e sem perder estabilidade e firmeza. Construir atalhos como as pontes é uma das formas que a gente encontrou de ir mais rápido de um ponto a outro dentro das cidades modernas. Mas não é só nas cidades que o ser humano precisa se transportar. Na verdade, desde sempre, a gente precisou superar grandes obstáculos, até muito maiores e mais difíceis do que os atuais. E a matemática sempre foi uma bela mão na roda.
Quando eu penso na história dos transportes como a história dos seres humanos superando obstáculos, eu penso logo em um dos maiores que o homem precisou superar, que é o oceano. Tentando driblar as enormes distâncias, a falta de referências seguras e até o medo de mitológicos monstros marinhos, o homem tentou desde sempre encontrar formas de atravessar os mares. As navegações sempre foram um grande desafio para a matemática, que vem ajudando a superar obstáculos cada vez mais difíceis. E é por isso que agora eu quero investigar a matemática na navegação. Hoje eu vou conversar com o Jorge, um cara que não tem medo do mar. Jorge, alguma vez na sua vida você ouviu o canto das sereias? Não, nunca ouvi o canto das sereias. Acredito que isso seja só uma mitologia realmente. É verdade que é possível navegar para qualquer direção, independente da direção do vento? O posicionamento da vela e do leme te permitem uma resultante onde você vai para qualquer lugar, independente da direção do vento. Se eu te colocasse no meio do oceano, sem terra à vista e sem nenhum instrumento, como você volta para casa? Nós aprendemos desde criancinha que o sol nasce no leste. Então, sempre se aprende na escola que a gente coloca a mão direita para o leste e à frente nós temos o norte, nas costas o sul e no braço esquerdo o oeste. Quais os instrumentos básicos para a navegação? Bem, o instrumento básico para uma navegação é uma bússola e a carta náutica, que é o mapa da região onde você está navegando. Para conseguir se transportar de um lugar para o outro, o ser humano sempre usou pontos de referência para estabelecer as rotas mais rápidas, as mais fáceis ou as mais seguras. Antigamente, quando não existiam tantas luzes nas cidades, o céu era a grande fonte de pontos de referência. Por muito tempo, desde os fenícios, há mais de 4.000 anos atrás, os navegantes usaram a estrela polar como a principal referência de orientação. A estrela polar só pode ser observada no hemisfério norte e fica situada exatamente no eixo de rotação da Terra. Por isso, sua posição não muda ao longo da noite. Então, quando os navegantes observavam a estrela diminuindo, isso era um sinal de que o navio rumava para o sul. Quase 5.000 anos depois, por volta do século XV, a estrela polar também contribuiu para a criação das latitudes. A ideia era simples. O ângulo formado entre a estrela e a linha do horizonte determina a latitude do navegante. Ou seja, se o sujeito está no hemisfério norte e observa a estrela exatamente em cima de sua cabeça, o ângulo formado com o horizonte é de 90 graus. Nesse caso, ele sabe que sua latitude é 90 graus norte. As latitudes representaram um grande avanço porque permitiram a criação de rotas mais seguras. E a navegação se tornou ainda mais exata por volta do século XVI, quando foram inventados instrumentos de medição do tempo mais precisos, como o relógio mecânico de pêndulo, por exemplo. Esses instrumentos permitiram a criação das longitudes. Depois, com o advento do GPS e da rede global de satélites, a gente passou a determinar com precisão milimétrica a posição de uma embarcação sem precisar observar uma estrela sequer. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, surgiu no final da última década do século XX e logo se transformou em uma das maiores revoluções da história dos meios de transporte. O GPS utiliza um conjunto de satélites que orbitam o planeta emitindo sinais de rádio para receptores em terra. Esses sinais estabelecem posições relativas e é a interseção entre elas que define onde está o receptor. Por exemplo, eu estou agora a meio metro de distância do ponto A. Ao mesmo tempo, eu estou a meio metro de distância do ponto B. E para terminar, eu estabeleço uma terceira posição relativa, que é o ponto C. Agora a gente já pode perceber um ponto de interseção entre as três posições relativas. Esse ponto é o posicionamento do receptor.
Essa é uma forma muito simplificada de ilustrar como o GPS determina as posições de cada receptor no globo terrestre. É claro que com tantos satélites de alta tecnologia estabelecendo essas posições relativas simultaneamente, o GPS faz isso de maneira muito mais rápida e eficiente do que eu com minha anteninha. Mas o importante é que através desses procedimentos, o GPS permite que praticamente todos os cantos do planeta sejam rapidamente localizados pelo ser humano. E é por isso que a gente diz que o GPS foi uma grande mão na roda para as navegações, mesmo sabendo que os navios não têm rodas. O mar sempre foi e continua sendo um mistério. Mesmo assim, os navegantes vêm conseguindo, ao longo dos séculos, desbravar os oceanos e cruzar o planeta de um lado a outro. O ser humano realmente não sossega. E a história dos transportes é um ótimo exemplo de como a gente está sempre procurando novas fronteiras para superar. Qual será a próxima? Navegar pelo espaço sideral e conhecer de perto as estrelas que a gente sempre observou de longe? É um bom palpite. Seja para onde for a próxima viagem, o certo é que a matemática sempre vai ser um item indispensável na bagagem.